não é estritamente necessário que você saiba gramática para você conseguir falar qualquer idioma, tipo, seja português, seja inglês. Entretanto, tem muita gente que acha que sim, e de fato é uma mão na roda se você conhece alguns dos elementos básicos que compõem aquele idioma. Qualquer idioma, né? É sempre bom você ter esse conhecimento. Faz já algum tempo, já tem algum tempo na verdade que eu quero falar a respeito dessas dificuldades que os alunos têm, muitas vezes por não conhecerem o seu próprio idioma e o que compõe ele, e isso acaba atrasando, isso acaba dificultando um pouquinho o processo ali quando ele vai aprender o segundo ou terceiro idioma. Dando aula de inglês há 15 anos, eu percebo que há um desafio para muitas pessoas, que é conhecer quais são os elementos básicos do idioma que a própria pessoa fala, e aí isso pode virar um obstáculo também na hora de aprender como funciona um outro idioma. Que desafios seriam esses? Você ter conhecimento do que é um verbo, o que é um substantivo. Para falar português, muitas pessoas nunca sequer prestaram atenção quando a Dona Maria explicava lá na escola, né? Mas ter conhecimento dessas coisas pode ser o que vai te tornar uma pessoa que fala bem em público, por exemplo, ou que comete muitos erros, muitas gafes. Hoje a proposta é explicar para você quais são esses elementos gramaticais que são os mais importantes e talvez todos até, ou a maior parte deles, que compõem o nosso idioma e qualquer outro idioma que você, pelo menos dos ocidentais que eu conheço, né? Qualquer outro idioma que você vai tentar aprender. Como diz a famosa frase: no princípio era o verbo. E o que é um verbo? Um verbo são as ações ou os estados que a gente realiza. O que eu quero dizer por ações ou estados? Quer dizer que são coisas que você pode fazer ou que você pode ser. Não tem muito mistério. Verbos comuns são o famoso, né? No português mesmo, a gente tem o ser, tem o estar, que no inglês é o to be, o verbo ser ou estar. Outros verbos como eat, drink, comer, beber, run, correr. Todos eles são exemplos de ações, né, que nós podemos executar. Então, isso é um verbo. Primeiro elemento e talvez um dos elementos mais fundamentais que a gente tem no idioma. Seguido do verbo, existem também os substantivos, conhecidos em inglês como nouns. O que são os substantivos? São os nomes das coisas, são as coisas, né, os lugares, as ideias, as pessoas também. O que eu quero dizer por isso? Alguns exemplos são: uma coisa, coffee; uma pessoa, teacher; doctor, o que você preferir. Uma coisa abstrata também pode ser um substantivo, como happiness, que é a felicidade. Ou um local, como New York, São Paulo, whatever, Las Vegas, why not? E uma terceira classe que a gente ainda tem, são os adjetivos. O que são os adjetivos? São características que a gente pode conferir às coisas, às pessoas, ou às ideias, né? Os adjetivos existem para descrever os substantivos. Eles são o tempero da frase. Existem os cars, mas existem também os fast cars. Existem os dresses, mas também os pink dresses. Então, a característica das coisas são, sim, elementos fundamentais da sua identidade, da sua existência. Da mesma forma que nós. You can be a good professional or just a professional. Yeah? Você pode ser um bom profissional ou só um profissional. Além dos adjetivos, tem também os advérbios. E o que são os advérbios? Os advérbios, eles vão conferir mais informação a respeito dos verbos e dos adjetivos, muitas vezes, que nós usamos na frase, né? A respeito das nossas ações, a respeito das características que a gente mencionou. Por exemplo, quickly, rapidamente; very, que é o muito, que vai ser usado antes de características, né? Antes dos adjetivos; always, sempre; here, que é aqui. Pensa assim, os advérbios são tipo a cereja do bolo do negócio. Você pode falar que he runs, ele corre, ou então he runs quickly, ele corre rápido, ele corre rapidamente. Ah, outra coisa, eu já ia esquecendo. Uma coisa muito importante também que compõe o idioma, que não tem como você ter um idioma que faça sentido, são os pronomes. E o que são os pronomes? Os pronomes, né, eles são compostos ali pelos sujeitos, as pessoas que agem, as pessoas que executam os verbos do jeito que os advérbios descrevem. Ou seja, somos nós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, I, you, he, she, it, we, they, you again. Então, todas essas pessoas, elas são essenciais para que as nossas frases elas tenham sentido, para que a gente consiga entender uma história, a gente consiga contar uma história, saber quem fez o quê, e com a ajuda dos advérbios também, saber quando, onde, esse tipo de coisa. E para dar liga em todas essas coisas, tem ainda algumas outras classes que são chamadas estruturais. Quais são elas? As prepositions, ou preposições no português, que no inglês são in, on,
at, to, for, from. Todas essas palavrinhas pequenas, geralmente, elas vão ter um papel fundamental para dar informação, para mostrar uma relação de lugar, tempo ou direção. Eles dizem onde ou quando a mágica acontece, ou a ação acontece. Por exemplo, o famigerado The book is on the table. O livro está sobre a mesa, o livro está na mesa. Esse on, ele está indicando onde está localizado o livro, o local. Ou ainda na frase I'm at the park. Eu estou no parque. Eu tô no parque. Esse no, ele indica onde você está, um local. Ou então ainda, usando no que se refere ao tempo. The meeting starts at 7. A reunião começa às 7. Sem esse at 7, a gente não saberia, não poderia colocar ali o horário especificando o início da reunião. Ainda como elementos estruturais, tem as conjunctions, as conjunções. Elas conectam as ideias e as palavras, elas dão a liga, são cimento ali para toda a nossa frase. Alguns exemplos são and, e, but, mas, because, porque, although, ainda que. Eles são pontes das frases. Como na frase I like pizza and pasta, but I am on a diet. A gente tem também os artigos, que aí tem dois tipos. Tem aqueles definidos, e no inglês é tudo the, the, que é o, a, os, as. Tem também os artigos indefinidos, que é o a, ou an, no inglês, que no português é uma. E para que todas essas palavras servem? Elas vão apresentar o substantivo, as coisas que a gente mencionou anteriormente, ou as pessoas que a gente mencionou agora há pouco. Eles são os anunciadores. Por exemplo, I have a dog. Eu tenho um cachorro. Ou então, that's the dog I told you about. E para encerrar, esses 9 elementos principais que a gente tem para compor um idioma, existem também as interjeições. O que são as interjeições? São palavras, são expressões curtas que você vai soltar elas sozinhas para expressar alguma coisa, expressar um sentimento, uma ideia, um susto, uma surpresa, por exemplo. Alguns exemplos são wow, or wow, ou oops, or hey, quando cumprimentando alguém. É muito comum você ver outras expressões no inglês, né, como ouch, que seria tipo o nosso ai, ou ainda yikes, que é usado para expressar uma certa surpresa, indignação a respeito de alguma coisa. Geralmente esses sons, eles são aqueles que escapam assim sem pedir licença, eles meio que vêm naturalmente, fazem parte da nossa comunicação natural. Bem, para não deixar o vídeo muito longo também, vou encerrar ele por aqui. Eu acho que isso é o suficiente para você já ter uma base e conseguir aprender melhor o seu idioma e aprender também um outro idioma. De que maneira? Isso aqui vai te ajudar a entender como a estrutura das frases se comporta, como que as frases são construídas, em que ordem, o que encaixa com o que. Vai te ajudar a ver mais sentido nas coisas que a gente aprende. Seja em português, seja em inglês, alemão, italiano, latim, whatever. Todas essas coisas elas vão ser elementos fundamentais no seu aprendizado. Então, fica a dica, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões de coisas que vocês gostariam de aprender aqui, coloquem embaixo nos comentários e falou, pessoal!